Bem-vindos e bem-vindas ao episódio 78 de Divã de CNPJ. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Vitória, da Conectábil. Vitória, me conta, qual que é a tua formação? Você é contadora de formação? Não sou contadora, essa é a grande dúvida das pessoas. Estudei administração de empresas, depois gestão de RH, mas a contabilidade, ela surgiu porque eu trabalho com gestão de pessoas desde os meus 15 anos de idade e um dos meus primeiros trabalhos foi dentro de escritório de contabilidade. Então, Como que começou a tua vida? Onde que você é? Você é aqui de São Paulo? sou de São Paulo, sou Que da bairro? Zona Norte de São Paulo, Lausanne Paulista. Comecei minha carreira com 14, 15 anos de idade. Meu primeiro trabalho formal, digamos assim, foi um estágio em ensino médio, dentro de uma consultoria de RH na região da Paulista. Fui trabalhar cedo porque precisava, venho de uma família super simples, pobre, exatamente Teus pais faziam o quê? falando. Minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos, eu não Putz. conheci meu pai. E eu fui criada pela minha avó, diarista, empregada doméstica. Então, fui trabalhar para conseguir ajudar, para conseguir… não digo nem me sustentar, mas a ideia era livrar um pouco essa responsabilidade da minha avó. Então, fui cedo para criar um pouco mais de responsabilidade e ajudá-la dentro de casa. Você é filha única? Eu tenho 2 irmãos, mas não do mesmo pai. Então, eles Uhum. foram criados pelo pai a partir do momento que minha mãe morreu. E eu fiquei com a minha avó. Entendi. A gente foi separado desde criança ali. E ela faleceu quando você tinha 7 anos. 7 anos. 7 anos. Jesus. Minha mãe tinha 26 anos. Ela me teve mãe solteira com 19 anos. E deixou 3 filhos. Eu com 7, meus irmãos bem menores que eu. E aí a minha avó tomou conta e da responsabilidade e me criou. E você é ligada com a tua avó até hoje? Sou. Muito, É a muito. tua mãe, né? Ela é minha mãe, Minha avó é minha mãe. E foi ela que me deu tudo que eu E tenho. foi muito, né? Porque você também conseguiu chegar bastante longe, apesar da tua origem mais simples, né? Como você estava dizendo. Não simples, mas desfavorecida, vamos chamar Exato, assim. exato. Sem privilégio. Sim, sem privilégio nenhum. E hoje, quando eu converso com as pessoas, eu falo que a minha avó, ela me deu uma inteligência emocional que eu acho que ela nem sabia que ela estava me proporcionando isso. Da forma dela, com os recursos que ela tinha, ela foi me ensinando muita coisa e eu só sou quem eu sou e só consigo as coisas que eu consigo hoje porque eu tenho essa base que ela me deu, mesmo que sem saber no dia a dia. Ela era diarista? Ela fazia… Ela não trabalha mais Não, hoje ela não trabalha mais. Hoje, graças a Deus, eu consigo ajudá-la. Então, ela não trabalha. Mas, quando eu era criança, ela trabalhava ainda. Porque ela tinha uma pensão do meu avô que tinha morrido. Uhum. E pra me criar, não dava conta, né? Um salário mínimo. Então, ela ainda ia fazendo limpeza na casa das pessoas. Então, eu tenho muito essa memória dela me levando junto, muitas vezes, porque eu não tinha com quem ficar. E ela trabalhando, então o trabalho tá presente na minha vida desde essa época da minha avó. E eu entendi desde lá que o trabalho era a única chave que a gente tinha ali de mudar a nossa realidade. Eu também venho… Minha família não era pobre, era de classe média baixa. Uhum. E ali da região da Barra Funda, Santa Cecília. E eu recebi essa… Meu pai falava isso muito pra mim: se você quiser mudar de classe social, estuda. Exato. E aí, eu tive a sorte de estudar em colégios, porque também eu morava numa região mais central, então eu consegui estudar com bolsa em bons colégios aqui das regiões centrais da cidade, né? Na Zona Oeste, aqui no centro mesmo. E eu também comecei a trabalhar com 13. Eu praticamente não tive adolescência. Tu começou bem cedo também. 13 anos. Eu também, mas você sabe que quando eu olho pra trás, eu não tinha noção de que eu não era… que eu era menos favorecida. Eu acho que a minha avó fez de um jeito que eu nunca me vi como uma vítima da sociedade. É engraçado isso, que eu não tinha noção nenhuma até eu começar a trabalhar e conviver com outras pessoas e entender de fato o que era o mundo. Mas quando você ia, por exemplo, pra casa da tua avó, a tua avó ia limpar a casa de outras pessoas e você acompanhava, você não percebia que você estava em casas que eram muito diferentes da sua? Eu percebia, mas ainda… eu não sei te dizer, eu não tinha essa… Não te diminuía? Não, ainda não me incomodava. Eu lembro que eu sonhava em ter um quarto só pra mim. Que era, em casa a gente tinha uma casa de 35 metros quadrados e em 5 pessoas. Era Sei bem a sensação. O apartamento da minha infância tinha 70 metros quadrados e éramos em 7.
Não era muito diferente. Não era muito Eu diferente. dormia no mesmo quarto com 4 pessoas. Então, eu também. irmão, Era minha irmã, triliche. No meu caso, era biliche com 2 biliches. E às vezes tinha uma cama que vinha por baixo, assim, ocupava o centro do beliche, que tinha que sair pela frente. O despertador de um que acordava o outro, então... Mas eu lembro que eu tinha o sonho de ter um quarto só pra mim, quando eu vinha que as pessoas tinham. Mas eu ainda não me via, não sei, pra mim, acho que o trabalho... Minha avó pregava o trabalho como uma coisa digna, então eu achava que o trabalho dela era aquele, e tava tudo certo. Ela, às vezes, cuidava de criança, e as crianças vinham pra minha casa, às vezes, no fim de semana, brincar comigo, então eu vivia um sentimento de igual ali, não via tanta diferença naquele momento ainda. Então, isso não me machucou. E aí, minha avó também, ela é muito dura. Ela sempre foi muito dura. Eu acho que uma forma de proteção também. Então, ela não me permitia muito sofrer. Por exemplo, minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos. Ela não... Quando ela me via chorar, ela não é que ela... Ai, nossa, vem aqui, vem... Ela sempre... Talvez uma forma até errada, mas do jeito dela... por que você tá chorando? Sua mãe morreu, mas você tem sua avó, você tem suas tias. Então, ela sempre mostrou um outro lado. Minha avó sempre foi do copo cheio, sabe? Copo meio cheio. Sei. Então, eu não tinha motivo pra chorar. Eu tinha que olhar o que eu tinha de bom, o que estava acontecendo de bom. E, de certa forma, aquilo me tornou forte também. Então, eu lembro que, por exemplo, o Dia das Mães na escola. Eu não tinha mãe, eu não ficava triste por não ter mãe naquele dia. Porque eu tinha minha avó e minhas tias. Aí, ao invés de eu fazer um presente, eu fazia vários. Porque eu tinha várias mães. Então, isso até chamava a atenção dos professores. E aí, isso me proporcionou, inclusive, pessoas lá dentro. Eu tive uma professora que super me adotou, porque ela achava engraçadíssimo, assim, engraçado, né? Como eu lidava bem, como eu era bem resolvida, era a palavra que ela usava comigo, assim, nossa, como você é bem resolvida, eu quero conhecer sua avó pra entender por que você é tão bem resolvida com essa questão familiar. Então, de certa forma, é por isso que eu falo, minha avó, ela, mesmo sem saber, ela me deu inteligência emocional do jeito dela, mas isso ajudou muito depois na minha carreira, enfim. E inteligência emocional é uma coisa muito, muito importante, cada vez mais importante. Especialmente em tempos que a gente fala muito de inteligência artificial, é uma inteligência muito voltada para função, para produção, né, para racionalidade. E a inteligência emocional, eu acho que é a grande ferramenta que a gente tem nos dias de hoje. Eu vejo alguns adolescentes e crianças que estão, assim, próximos a mim, eu falo, pô, não consegue se relacionar com o outro. Sim. Ou quer tudo na hora que ela quer, do jeito como ela quer, e não tem negociação. E eu tenho, assim, por exemplo, o meu sobrinho, que tem 17 anos, e Jesus amado. Cada passo que ele vai dar, ele precisa de confirmação, e ele pergunta se pode e tudo mais. 17 anos. Eu, com 13, tava rolando por traseira de busão para não pagar passagem, quando era office boy. Exato. E gastava tudo que tinha que não tinha em fliperama. E a gente presencia isso no mercado de trabalho já. Hoje. Já, né? Dá até uma aflição, porque e a gente fala das habilidades do futuro, que não é mais futuro, o futuro já começou, agora. E a gente vê o quanto inteligência emocional é algo que virou uma deficiência para o mercado de trabalho e é super necessário. E você estudou em escola pública? Estudei escola pública. Em boas escolas públicas, né? Porque para você ter conseguido logo cedo se colocar no mercado de trabalho, tua escola pública não é a escola pública que eu, pelo menos, estou acostumado. Então, mais ou menos, eu estudei numa escola municipal comum, nada de mais até a 8ª série. E aí eu fui pro meu ensino médio numa escola que era concorrida, digamos assim. Eu fiquei até não fui de imediato, fiquei numa lista de chamada, mas era uma boa escola em Santana, mas era uma escola estadual. E fiz o primeiro semestre do primeiro ano do ensino médio de manhã, mas logo comecei a trabalhar, então eu fiz grande parte do meu ensino médio à noite. E aí, à noite, não existe ensino... Eu até acho injusto eu falar que o ensino não é bom à noite, porque eu tava tão cansada que eu acho que eu não tenho nem lembrança e maturidade para julgar se era bom ou ruim, porque eu não estava presente na aula, assim. Eu ia de corpo, mas a mente já chegava na escola destruída. Então, como eu já trabalhava, eu tinha
essa administração diferente ali de tempo e de energia, que eu não posso nem julgar se era bom ou ruim o meu ensino médio. Mas quando eu comecei a trabalhar logo cedo, eu tinha algumas referências, eu participava de igreja, então essa referência de comunidade acho que me ajudou a me expor, a comunicação. Eu tive uns primos de segundo grau, que eles tinham uma realidade um pouco diferente da minha, então minha prima trabalhava no banco, e aí ela me dava dicas de entrevista quando eu fui para as primeiras entrevistas, até de qual roupa usar, se prendia o cabelo, se não prendia. Então eu tinha algumas pessoas, essa minha professora que eu falei que desde cedo ela falava que eu era bem resolvida, ela até hoje eu tenho contato com ela, porque ela incentivava muito, inclusive ela foi uma pessoa que quis pagar o meu ensino médio, chegou a falar com a minha avó porque ela queria patrocinar um ensino médio numa escola particular para eu conseguir passar no vestibular de forma mais tranquila. A minha avó optou por não, porque minha avó sabia que eu precisaria trabalhar, então não daria certo. Mas também falava muito comigo sobre mercado de trabalho. Então eu tive alguns apoios por fora, em comunidade, em outros recursos que me ajudaram a me destacar ali num processo seletivo e conseguir um bom emprego. Um bom emprego, assim, era um estágio de ensino médio numa consultoria de RH que eu tive a sorte de encontrar como recepcionista. E eu brinco que eu era a inteligência artificial daquela época, porque na época você entregava currículo no papel. E o meu trabalho era basicamente receber esses currículos e ficar fazer a triagem na mão. Então, eu ficava desenvolvendo várias técnicas para fazer leitura dinâmica, conseguir fazer isso de uma forma mais rápida. Então, esse era o meu primeiro trabalho, assim, oficial. Eu tenho uma preguiça monumental de ler currículo. Até porque eu acho que grande parte das vezes o currículo é uma peça de ficção científica. Muitas pessoas, elas não mentem, mas algumas mentem claramente, mas muitas delas potencializam as suas vitórias, escondem os seus erros, elas editam demais o currículo. Então, o currículo me fala muito pouco, porque hoje em dia até, sei lá, eu não me importo muito onde você estudou. Eu não me importo se você veio da FGV ou se você veio de uma faculdade de administração de Guarulhos. Até uma pessoa que venha, por exemplo, de uma Fundação Getúlio Vargas, eu não estou questionando a qualidade de ensino, ela vem de um campo de privilégio, porque é uma escola muito cara. E o privilégio, de alguma forma, te deixa preguiçoso. Sim. Né? Você recebe tudo muito qualquer tipo de privilégio, na verdade. Como você recebe tudo muito no colo. E deixa eu te contar uma curiosidade sobre isso exatamente que você tá falando. Eu tô falando da minha... Esse meu primeiro emprego, ele setou a minha carreira. Por quê? Nessa minha atividade de ficar treinando currículo, era uma consultoria de RH, então tinha demanda a gente tinha como cliente várias multinacionais, e aí tinha exatamente essa triagem, que era as faculdades XPTO vão para essas empresas multinacionais. As faculdades YZ vão para essas vagas call center, telemarketing. E ainda tinha um nicho de faculdade que o meu trabalho era picotar o currículo naquela máquina aqui, fragmentadora. Você jura? E aquilo me deixou traumatizada num nível. E aí eu só pensava assim, eu não quero que picotem meu currículo, eu não quero que picotem meu currículo. Só porque a pessoa vinha de uma determinada instituição educacional? Faculdade. E aí usava pra rascunho aquele currículo. Você tá me zoando. E aquilo me dava uma angústia, e eu entendi que o mercado de trabalho era muito injusto. E é muito cruel, né? Cruel. E aí eu ficava pensando, com a minha condição, primeiro nem sabia se eu ia conseguir fazer uma faculdade. Se dependesse da minha condição financeira, não. Aquele meu trabalho estágio, eu ganhava na época, 15 anos atrás isso. Eu ganhava R$400 a minha bolsa auxílio, só que eu não tinha o vale transporte inteiro. E então, uma parte do vale transporte eu bancava com esses R$400. Então, basicamente, eu ganhava quase a metade. Você lembra da proporcionalidade do salário mínimo? Era meio salário mínimo? Era meio salário mínimo. E aí... Gente, imagina você passar um mês inteiro com... R$600. Exatamente. E ainda uma parte eu tinha que converter no Vale Transporte, porque só pagava e eu usava 3 para chegar na Paulista E ainda super economizava, então só ia de ônibus. Na época a integração era diferente, enfim. Então eu ficava com aquela angústia de não saber se eu conseguiria fazer faculdade. E se eu fizesse, talvez eu fizesse aquela que o meu currículo ia para fragmentadora. Então aquilo
me deu um desespero. E eu comecei a pensar em estratégia, como que eu vou estudar, como que eu vou mudar essa realidade. E isso determinou completamente o meu destino. Na época eu queria fazer jornalismo, a minha chefe falava, não vai fazer jornalismo não dá dinheiro, você não quer ganhar dinheiro, não vai fazer jornalismo. Aí eu comecei a ver os salários que mais pagavam, os estágios que mais pagavam, comecei a olhar muito a administração, comecei a gostar do RH em si, do recrutamento e seleção, comecei a olhar as injustiças e falar, se eu fosse o recrutador, eu ia gostar mais desse, não desse. Começava a palpitar nos psicólogos, no recrutamento. E aquilo determinou o meu futuro. Tanto que eu enfim, aconteceu muita coisa nesse meio do caminho, mas eu consegui uma bolsa 100% na Mackenzie. E aí aquilo pra mim já era um grande alívio de achar que o meu currículo não ia passar numa fragmentadora. E hoje eu tenho uma plataforma de recrutamento e seleção. Sim. E que a gente, assim, tira todo o viés que se pode imaginar de inteligência artificial para não ter esse tipo de discriminação. Porque hoje em dia, sinceramente, eu acho que foi até eu tive que recrutar a Ana, que é a minha agente de marketing hoje. E eu acho que quando você é empreendedor, talvez a função mais importante que você tenha na empresa seja a formação de cultura e dizer do que é, sobre o que você faz e para que serve e como você transforma. Então a criação da cultura, por que a gente está aqui fazendo o que a gente está fazendo, basicamente, e fazendo com que as outras pessoas que estão ali dentro da organização entendam qual que é a razão delas investirem o tempo delas naquilo que você está fazendo, e recrutar gente. Acho que empreendedor que está começando, ou CEO, qualquer que seja a tua função de poder dentro de uma empresa, você tem que pensar nessas duas coisas, basicamente. Então eu não gosto de terceirizar, eu não tenho nem área de RH, eu não gosto de terceirizar. Se eu preciso de alguém, eu uso muito minhas redes sociais, que já é um primeiro filtro, né? E aí eu fui fazer o recrutamento dessa vaga de marketing. Menina, eu recebi, sem brincadeira, acho que mais de 1.000 currículos. Não tô brincando. Mais de 1.000 currículos. Eu imagino. E aí, como que você faz? Eu tive que ficar lendo os currículos, que é uma coisa assim, que eu sabia que não falava sobre aquela pessoa. Não falava sobre aquela pessoa, não falava quem que era aquela pessoa, porque ela estava editando muito. E é difícil, né? Porque um currículo é um pedido de socorro, muitas vezes. Sim. A pessoa que tá mandando um currículo, ela não tá numa situação confortável. Ela tá cheia de esperanças, cheia de medos. Não tem nada de muito positivo quando você tá mandando um currículo. Eu me lembro da minha mãe, que ela foi demitida, ela era secretária. Eu me lembro da minha mãe demitida e com uma pilha de currículos, entregando de porta em porta, procurando trampo de recepcionista ou de secretária. E o desespero dela, ela quando chegava na frente assim de uma empresa para entregar um currículo, era sempre... Eu já peguei currículo para distribuir em loja, e você era tratado com desdém muitas vezes pela pessoa que tá empregada do outro lado, que ela nem é muito diferente, não é da classe social diferente da tua. Mas só por ela ter um trabalho e você não. Ela ter trabalho e você não, ela olha, deixa aqui, ou você vira as costas e joga no lixo o currículo. Pô, é um pedido de socorro. Exato. Eu não queria estar passando de porta em porta pedindo trampo. Eu tô fazendo isso porque eu tô desesperado. Às vezes eu não tenho nem... Eu me lembro que minha mãe às vezes ia distribuir currículo, ela não tinha nem dinheiro para voltar de transporte público. A gente ia andando, distribuindo, e voltava andando, distribuindo currículo. E é sempre assim, um currículo tem um pedido de socorro por trás. Eu não sei se eu tô sendo um pouco dramático. Não, é exatamente isso. E um grande erro das pessoas é que elas acham que o currículo, o objetivo dele é fazer com que você seja contratado. E não é. O grande objetivo do currículo é que ele tem que ser tão interessante, que daí entra nessas questões de que às vezes ele tá cheio de fantasia, ele tem que ser interessante a ponto de você querer conversar comigo. Então, o objetivo do currículo é te levar para a próxima etapa, que no caso, geralmente é uma entrevista. E aí sim, né? Então, por isso que às vezes você recebe um currículo com 2, 3 páginas, ou cheio de coisa, ou já escrito, que eu odeio receber currículo que já vem escrito assim, eu
tenho raciocínio lógico, a pessoa se autoavaliando. Uhum. Não é por aí. Eu preciso saber exatamente o teu contexto de uma forma interessante para eu querer conhecer mais sobre você. Você tem que deixar aquele ar de interesse ainda para uma conversa. Então, o objetivo não é eu te contratar pelo currículo. O objetivo é eu querer realmente conhecer um pouco mais ali. E a tecnologia, ela vem para facilitar isso, de você não ter que ler 1000 currículos que você recebe, né? Uhum. Acho que é mais uma função de ferramenta que facilita e já te resume quem realmente tem ali a expertise que você realmente precisa. Procura. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Você estava falando do currículo, que o objetivo do currículo é chamar atenção. Também tem muita gente que inventa moda no Sim, currículo, né? Faz coisas que são completamente inapropriadas. Não vou chamar de inapropriadas, mas no final das contas acaba criando. Que é um documento muito formatado, muito… Cara, eu vou te falar. Eu fui demitido uma única vez na vida. E também nunca mais fui recontratado, que foi a minha última demissão. Depois disso eu virei empreendedor. E eu me lembro que depois de um mês e meio, porque eu estava organizando minha vida, eu fui escrever meu currículo. E eu usava aqueles padrões do Word. De escrita de currículo e tudo mais. E eu me senti tão derrotado. Escrever um currículo é um exercício de dor e derrota. E aí eu falava, eu não sei, como que eu vou fazer? Porque eu não sei me vender. Eu não sei como escrever. Então, quando você pega um currículo, o que você… Se você tivesse que procurar trampo hoje, como que você faria esse currículo? Você que é uma especialista, né? Porque começou a tua carreira anotando currículos e selecionando currículos para determinadas vagas. O que você poderia dar de dica assim, para as pessoas, como uma especialista nesse assunto? Como chamar a atenção do seu potencial empregador? A lógica hoje, ela é o contrário. Então, não é eu parar… Hoje eu vou procurar trabalho, eu vou escrever o meu currículo. É eu pensar qual que é a vaga que eu quero. Qual que é a cadeira que eu vou sentar. E aí, por exemplo, se essa vaga tá num LinkedIn ou numa plataforma, eu vou ler essa vaga. E eu vou ver exatamente como que o recrutador escreveu. E aí, do jeito que ele escreveu… porque às vezes eu fiz uma coisa que tá dizendo na vaga, mas o recrutador escreveu de um jeito e o meu currículo, às vezes, eu escrevo de outro. Não, então por isso que eu primeiro vou ver a vaga, a cadeira, vou ver exatamente o que ele escreveu, e aí eu trago o que ele escreveu, eu trago pro meu currículo. Entendi. Por quê? Que daí tá o grande pulo do gato. Porque hoje quem lê o currículo é a tecnologia, não é mais a Vitória. E aí o que a tecnologia faz não é nenhuma mágica, ela faz um cruzamento de dados. Quanto mais palavras ela encontrar aqui e ela encontrar ali, mais no ranking você vai subir. Que é onde as pessoas pecam muito. Eu tenho um único currículo para disputar todas as vagas. A chance é muito baixa. Então, se eu olho essa vaga e eu faço um espelhamento do meu currículo com base nessa vaga, a chance de eu subir no ranking é muito mais alta. Que maravilhoso que você está falando. Então, antigamente você fazia um currículo para qualquer vaga. E hoje você faz o currículo para a vaga. Exato. Porque ela vai ser lida por inteligência artificial e ela vai ser ranqueada. E aí vai ser anotada pelo potencial empregador. Exatamente. Por isso que a gente vê hoje muita gente reclamando. Mas eu já mandei para várias vagas e ninguém me chama. E essas plataformas não funcionam. Não tem mágica. É um grande cruzamento de dados. E o que as pessoas querem, às vezes, é não ter trabalho para procurar trabalho. E, infelizmente, procurar trabalho dá muito trabalho. Agora, se a vaga ela vai ser lida, ou se esse match de dados vai ser lido por uma inteligência artificial, funciona você usar, por exemplo, um chat GPT para escrever teu currículo? Funciona. A partir de uma vaga? Eu quero que você escreva meu currículo a partir dessa vaga e minha experiência é essa e essa. Cria um currículo customizado para mim. Exato. Ou você pode pôr até o currículo que você criou e pedir para ele melhorar com base naquela vaga. Você já fez esse teste? Funciona? Sim, porque a gente agora já tá fazendo alguns testes para pôr dentro da plataforma. Integrar o API do ChatGPT dentro da plataforma. Exato. Então, algumas coisas a gente já começou a testar. Funciona. Funciona principalmente de escrever as suas atividades de acordo com aquele anúncio de vaga. Então, às vezes você escreve por você e pede para ele melhorar. E isso funciona ainda muito melhor. Porque tem a tua essência lá,
tá de acordo com o teu linguajar, com aquilo que você quis expressar, mas o que ele faz é encaixar ainda de acordo com o linguajar da própria vaga. Que maravilha. Só isso aqui já valeu esse podcast. Só essa dica de ouro já valeu esse podcast. E é uma virada de chave muito pequena, mas que tem um efeito muito grande. Então, hoje eu também do outro lado mentoro algumas pessoas que estão em fase de recolocação. E a maioria não sabe disso, não entendeu ainda essa lógica de programação. E é uma coisa super, assim, hoje simples que já te coloca no topo. Gata, simples pra você que tá fazendo isso desde os 13, né? Não é tão simples assim, não. Isso daí você tá fazendo desde o 15, Pô, eu não tinha me dado conta de que primeiro eu nem sabia que quem tava lendo as vagas era uma inteligência artificial. E segundo que eu não sabia, depois que eu fui pensar, bom, mas se você tem um match de dados e um match de palavras-chave dos dois lados, se você adapta o teu currículo via inteligência artificial para uma vaga determinada, é muito menos trabalhoso, né? Exato. Mas, por exemplo, quando eu vou recrutar para trabalhar comigo no meu time, agora, né, vou jogar um pouco contra mim mesma, mas dificilmente eu faço um processo seletivo do zero, usando plataforma. Eu vou muito no meu relacionamento, assim, como provavelmente você também deve fazer. Então, eu acho que relacionamento é muito importante também. Então, as pessoas, elas não podem pensar em trabalho só quando elas estão desempregadas. Elas precisam manter um network ali ativo também, né? Você sabe que mas você sabe que, por exemplo, falando mais uma vez da Ana Carolina, que é a pessoa que eu contratei para cuidar do meu marketing, no final das contas eu fiz 1.100, recebi 1.100 currículos. E aí eu falei, cara, vai ser impossível eu triar esses 1.100 currículos. Eu acho que eu consegui triar uns 100. E aí eu mandei um e-mail, peguei o e-mail de todos eles e falei assim, olha, eu vou dar 24 horas para vocês resolverem um problema real que eu tenho hoje. Não tô conseguindo vender, era uma vaga de marca, não tô conseguindo vender ingresso pro show tal. Monte uma estratégia em 24 horas. E aí eu recebi as estratégias de volta. Aí eu olhei e falei assim, essa aqui me pareceu interessante. Aí eu selecionei 10. Aí eu criei um outro problema real que eu tava tendo na minha empresa. Mandei. Recebi mais 3. Aí as que sobraram, que foram umas 5, eu entrevistei as pessoas online, porque a gente tava na pandemia. Conversei com elas e eu falei, agora eu vou te dar o último problema. Até amanhã eu quero que você resolva esse problema. Criei 3 problemas e contratei a pessoa que me entregou soluções mais criativas, baratas e tudo mais. Essa pessoa tava cursando letras ainda. Para uma vaga sênior de marketing. Você vê se... Eu jamais contrataria ela pelo currículo. Senso comum. Jamais. Ela estava terminando a faculdade de letras. Na hora que eu contratei ela, tinha pouca experiência em marketing, muito jovem também, 20 e poucos anos, concorrendo com gente que tinha 40, que tinha passado por grandes multinacionais, morava ainda no interior de Minas, veio para São Paulo por causa da vaga. Assim, um canhão. A Ana tá comigo até hoje, sou muito grato a tudo que ela faz. Uma pessoa que não precisa qualquer tipo de instrução para resolver. É uma resolvedora nata de problemas, que era exatamente aquilo que eu queria para a vaga. E eu jamais teria contratado. Então acho que você determinar o que você... Porque muitas vezes as pessoas elas falam assim, eu preciso de uma vaga que faça alguma coisa, né? Eu preciso de uma área que cuide desta área. Mas quais são os problemas dessa área? E o que você gostaria que fosse efetivamente endereçado pelo trabalho de uma pessoa? Às vezes eu acho que os recrutadores, eles não têm um briefing muito refinado, sabe? Para um problema. Eu acho que sim, a gente tem um problema no mercado, é que hoje 90% das vagas ainda são contratadas olhando muito parte técnica, competência técnica. Só que a gente tem um número de mercado que é exatamente esse. 90% são desligados por falta de fit cultural e comportamento. Então é uma conta, 90% das demissões que acontecem no mercado comum todo é por falta de fit cultural e comportamento. No mercado geral, 70% se contrata por capacidade técnica. Pro meu recorte, que eu faço só vagas contábeis e financeiras, a gente ainda tem 90% contratando por técnica. Mas 90% no mercado geral demite por comportamento e fit cultural. Então, eu acho que o mercado começou a olhar
as soft skills, as famosas soft skills, com mais cuidado. Então, acho que isso começa a mudar agora. Então, por exemplo, dá para se resolver com tecnologia isso também. Você coloca cases lá dentro e pede para as pessoas darem respostas diferentes. O Google é um ícone de processo seletivo. Eles, assim, inovam todas as vezes. Eles fazem ligação de madrugada pro cara perguntando de um assunto X aleatório. Mas isso já é quase abusivo, né? Então, mas eles… Nem sei como tá hoje, mas eu sei que há 10 anos atrás, quando eu fiz um benchmark, eles tinham várias formas de fazer processo seletivo e assim… de coisas muito alternativas e radicais. Não, tudo bem. Eu imagino que trabalhar no Google seja maravilhoso. Mas se me ligam 2 horas da manhã perguntando, vem cá, como que você transferiria um programa de lógica? Vai tomar no cu, não quero mais essa vaga. Mas vai muito de encontro com a cultura, né? Se a cultura do cara é, às vezes, no meio da madrugada, te ligar pedindo uma resolução de problema, talvez ele tenha que te avaliar dessa forma. Tá, tudo bem. Então depende muito do contexto, né? Então eu também não vou avaliar uma pessoa desse jeito se eu nunca vou ligar pra ela de madrugada. Que me muda? Tem que ter uma coerência. Que outras técnicas de contratação que você tem visto que são muito inovadoras? Eu acredito que o que você fez é uma técnica que se usa, você dá lá um problema e as pessoas resolvem. Eu fiz um benchmark com um pessoal de… Nada a ver o que eu vou falar agora, eu vou dar uma viajada, mas em qualquer lugar que eu vou, eu presto atenção em time, em gente, em gestão, porque é o meu business e eu acho que é um pouco do empreendedor, que tudo que a gente olha, a gente quer dar pitaco. Sim. Como eu faria de diferente. E eu fui num resort e comecei a notar como o time daquele lugar se comportava, o padrão que eles tinham, como eles falavam com você. E aí eu falei, eu vou fazer um benchmark, eu quero ver como eles são recrutados e eu quero ver como que eles são treinados, porque eles são muito bons, assim, no atendimento. E aí eu fui entender como era o recrutamento e seleção deles. E o que eles têm em comum é que eles são sempre muito comunicativos e eles são muito simpáticos. Então, por exemplo, eu fiquei pensando, eu jamais trabalharia lá, porque eu já sou uma pessoa um pouco mais introvertida. Então, eu não sou o tipo de pessoa que estaria disposta a fazer as coisas que eles fazem. E aí eles disseram que o processo seletivo deles, no meio da entrevista, eles falam assim, me conta uma habilidade que você tem, assim, de diferente. Sei lá, eu encosto a língua no meu nariz. Você pode levantar e fazer pra gente, por favor? E aí eles começam a tirar esse tipo de coisa de você pra ver o quão desenvolto, extrovertido, o quão capaz você é de fazer de fato um hóspede rir e se sentir bem e se sentir em casa com você. Eu faço bambolê. Você pode fazer aqui, por favor? Eu já fiz teatro. Faz uma cena de não sei… E aí, enfim… E aí não interessa se você vai trabalhar no escritório deles, dentro do RH, eles fazem isso com todo mundo. O pessoal da Disney, eu fiz também um benchmark para entender como que era o processo seletivo da própria Disney e a gente viu que, de fato, eles perguntam muito sobre o mundo Disney, então a cultura, o wow deles está muito enraizado, então eles querem saber o quão você sabe, mas ao mesmo tempo eles não querem o ar de fã, então a estrutura é muito bem feita ali para entender o quão você é um Disney maníaco, mas também não vai ser tão emocionado, porque o tempo inteiro você vai ter contato ali com a cultura, mas tem que se posicionar. Tem muita coisa acontecendo diferente, mas o que eu acho mais importante de tudo por mais que as coisas evoluem e as pessoas colocam etapas diferentes, tem muita empresa fazendo comitê de gente para participar, então não é mais o gestor ou o CEO, você coloca o teu time para entrevistar as pessoas, a gente faz isso lá, então isso é muito legal. Mas tem que fazer um arroz e feijão bem feito. Então, esse olho no olho, você como empreendedor não terceirizar isso, contratar coisa do RH não é. É coisa do gestor, é coisa do líder. Quem manda embora é quem contrata. Então não adianta a gente ficar terceirizando, o RH me traz, mas depois a autonomia de mandar embora é minha. Então eu acho que o arroz e feijão ele ainda funciona muito bem. Então esse olho no olho, a gente fazer a pergunta certa, a gente querer entender quem é o indivíduo do outro lado. Então o currículo tá escrito lá. Eu não preciso ficar te perguntando, você trabalhou do ano tal ao ano tal aqui?
Eu, por exemplo, não entrevisto com o currículo na mão. Tô nem aí pro currículo. O que tá escrito, tá escrito. Se você mentiu lá, também não… Se eu quiser saber, eu ligo pra outra empresa e perguntar. Eu quero saber agora da tua história. Quem é você? Qual é o seu sonho? Como que a gente vai contribuir junto um com o outro? Como que a gente vai fazer daqui pra frente? Que é exatamente o que mudou a minha vida foi isso. Um empregador do outro lado que entendeu o meu sonho, a minha vida, a minha perspectiva e os meus anseios. E isso mudou a minha vida. Então, quando eu faço isso também, eu acho que esse é um arroz e feijão bem feito. Você entender o indivíduo do outro lado. Então, pode inovar, pode fazer a pessoa fazer palhaçada na sua frente, te falar um texto e qualquer coisa assim. Mas eu acho que nada substitui esse arroz e feijão bem feito. Cara, é impressionante a sua capacidade de se comunicar, né? Você se Você apresenta acha? muito. Nossa, eu tô impressionado. Obrigada. Você vai falando e a gente vai vendo as imagens e vai entendendo tudo. A tua capacidade de comunicação, ela foi determinada. Você lia muito quando era criança? A minha Você- avó me obrigava a ler a Bíblia. a tua avó ainda é muito religiosa? Minha avó é muito religiosa, Você evangélica. é também, Vitória? Eu cresci na igreja evangélica, hoje eu não Não é sou. praticante. Não, acredito em Deus, eu tenho muita fé, mas religião já não faz parte da minha vida. Mas eu fui criada num contexto de igreja. E isso ajudou muito. Então, lá eu era muito exposta. Com 13 anos, eu era líder do grupo de pré-adolescentes que tinha a mesma idade que a minha. Então, o tempo inteiro eu tinha que falar, me comunicar. E isso eu sou muito grata dessa fase da minha vida, porque eu acho que isso me ajudou bastante com essa E o senso de parte. comunidade também, que é muito importante. Os rituais, eu acho que a religião, apesar de também não ser uma pessoa religiosa e não ter religião, eu nem tenho Deus, porque eu sou agnóstico, mas eu não nego os benefícios da religião na vida de uma pessoa, jamais. O senso de comunidade, de pertencimento, a capacidade de comunicação, a construção de um mundo novo, Uhum. a crença em alguma coisa que transcenda a nossa mortalidade, tudo isso, aonde você… Porque a fé é uma coisa muito nossa, quase fisiológica, né? A gente acorda… Fiz engenharia, então eu acredito em átomo, nunca vi um átomo. Para um materialista ou para uma pessoa que tem religião, que uma pessoa religiosa, Deus e átomo, eu nunca vi. Eu vejo os efeitos do átomo ou da crença do átomo no meu ambiente, no meu entorno. Quando eu questionava a pessoa que me criou, né, que era funcionária, que trabalhava em casa, e eu falava, cadê teu Deus? Ela falava, você não é digno de ver Deus. Você vê os efeitos de Deus à sua volta. E eu falava, e é a mesma coisa que eu ouvia do meu professor de Física 1. Eu falava, você nunca vai ver um elétron, poucos viram manifestações do elétron no ambiente. Mas a gente constrói um mundo a partir dessa crença, né? Então a fé é importante. Onde você descarrega essa fé, que cada um tem sua particularidade. Exato. Se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de ter vivido o que eu vivi dentro da igreja, porque me desenvolveu. Mas no momento que eu percebi que a religião estava me travando em algumas coisas, alguns pensamentos não fechavam pra mim, eu me desprendi da religião, guardei a minha fé e fui seguir a minha vida de outro jeito. Mas na minha adolescência me desenvolveu, então pra minha carreira foi importante. Acho que principalmente pra desenvolver essas habilidades de liderança, assim, logo cedo, ajudou bastante. E me conta uma coisa, e a tua empresa? Como que aconteceu tudo? A Conectab é o seguinte, eu saí dessa consultoria, fui trabalhar no escritório de contabilidade. A princípio, eu fui para ganhar um salário melhor, para trabalhar na recepção e no arquivo. Eu rodei esse centro a pé de Scarpan, eu brinco, porque eu queria me sentir importante, eu ia trabalhar de Scarpan, só que o meu trabalho, uma das horas do dia, eu tinha que entregar documento no centro de São Paulo. Uau. E eu ia de salto, porque já que era pra entregar, eu ia bonita de salto e fazia isso. Eu fiquei por 3 meses fazendo isso, e aí me deram uma oportunidade pro administrativo /RH lá dentro. E aí brilhou o olho, porque eu já fazia isso antes. E comecei a ajudar a fazer recrutamento e seleção, então voltei pro recrutamento e seleção lá dentro, onde eu conheci o contexto da contabilidade. Fiquei um tempo lá dentro, e depois fui para um outro mercado. Tô contando isso porque essa minha veia empreendedora, ela veio desse meu outro trabalho. Com 17 para 18 anos, eu entrei na Sabiá, que é uma empresa do mercado imobiliário, que tinha um estilo muito parecido com as startups. Eles até se vendiam como uma empresa modelo Google. Eram 4 sócios, administradores da GV, um mundo completamente… Os Faria Limers, digamos assim, diferente
que eu não tinha conhecido ainda. E aí eu falo que lá foi o meu day one, assim, porque o meu chefe, o CEO da empresa, assim que eu entrei, marcou um café comigo. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu com 17 anos, né, pra fazer 18, que esse homem quer falar comigo na primeira semana de trabalho? E aí ele sentou comigo e falou assim, não, eu quero saber qual que é o seu sonho. Que fofo. Que coisa é essa? Não, eu estudei um dia antes. A paz falei, mundial, acho que é uma fim da fome. Eu acho que é uma pegadinha isso. Eu estudei os valores da empresa, enfim, um monte de coisa. Chegou na hora, ele, não, só quero saber qual que é o seu sonho, como que a gente pode te ajudar. E aí eu falei assim, o meu sonho é estudar administração de empresas. Tava na fase do vestibular, né? Administração de empresas, ele é onde? Eu falei, na Mackenzie. Aí ele falou assim, então você vai fazer. Daí eu falei, não, calma aí, você não entendeu. É o meu sonho. Primeiro, não tenho dinheiro para pagar. E segundo, eu também não tenho capacidade de entrar, porque eu já tinha feito o vestibular e não tinha passado. Aí ele falou assim, não perguntei como, perguntei qual é. O como a gente vai ver junto como que a gente vai fazer. Enfim, ele pagou meu curso. Esse homem mudou a minha vida. Esse eu falo que é meu day one, porque ele pagou meu cursinho, pagou meu inglês, começou a me desenvolver, me dava muita oportunidade, nunca me olhou como estagiário ou assistente, me jogava a trabalho e eu trabalhava muito para dar conta. Então, acho que é a primeira visão de empreendedorismo que eu tive, porque eu me achava dona do lugar. Assim, uma empresa de 60 pessoas que eu achava que eu era a própria CEO, aprendiz lá dentro. Então, eu comecei a olhar todas as áreas. Eu trabalhava no RH, mas comecei a olhar, me envolver em todas as áreas. Você estudava à noite? Estudava à noite, então comecei a fazer administração à noite, depois fiz o cursinho à noite, depois administração de empresas à noite, conciliava o trabalho, trabalhava de fim de semana para compensar, porque eu achava que eu devia a minha vida para esse meu trabalho. De uma certa forma, sim. Não, eu devo. O Vairo, que é esse meu ex-chefe, até hoje ele é um grande amigo. Ele foi o cara que entrou comigo na igreja. Eu casei ano passado e eu convidei ele, eu não tenho pai. Falei, Vairo, você mudou a minha vida, eu quero que você entre comigo, porque você é a figura de pai pra mim, que me deu a mão naquele momento. Que lindo. Então lá foi a minha primeira visão de empreendedorismo, porque eu sentava na mesa com esses caras pra ouvir de negócio, né? E aí, quando eu já tava lá do meu segundo, terceiro ano da faculdade, enfim, eu acho que o empreendedor tem isso, da gente nunca tá feliz e tá sempre pensando no depois. Eu comecei a pensar que eu queria empreender, queria trabalhar com empregabilidade, porque tinha tudo a ver com o meu propósito de vida, meu trabalho tinha mudado a minha vida, eu queria fazer isso pelas pessoas, queria sair desse mercado imobiliário. Comecei a conversar com esse meu chefe até sobre isso e resolvi sair e ficar um tempo pensando o que eu ia fazer. E aí, na época, isso foi mais ou menos… Na época, eu já tinha terminado a faculdade. Fiquei um ano, 2017, fora, porque eu tava com outra ideia de empreendedorismo. Fui pra Europa, peguei… Posso fazer uma pergunta? Pode. Desculpe me te interromper. Não. Mas você não vem de um campo de privilégio. Zero. Você pediu as contas, foi pra Europa. Você ganhava tão bem assim? Não. Eu fui pra Europa, mas eu continuei trabalhando aqui pro Brasil, fazendo recrutamento e seleção como freela, como uma headhunter. Entendi. Inclusive pra esse meu trabalho. Então, eles continuaram me contratando pra serviços pontuais. E aí, eu ganhava aqui, trabalhava aqui, recebia, sacava lá. Santander europeu, eu já sacava lá. E vivia a minha vida lá. Então, assim, com o que dava. E sempre com a cabeça assim, a hora que o dinheiro acabar, eu volto. E você ficou em qual país lá? Eu fui para 12 países diferentes, um mês cada país. E Um ano. E qual que era a minha ideia? Eu queria trabalhar com intercâmbio de trabalho. Então, a minha ideia na época era, vou levar brasileiros trabalhar lá fora. Então, eu fiz contato com um monte de gente em vários países. Eu queria estudar cultura, legislação, para ver como que isso podia funcionar. Eu tinha conhecido muita gente na faculdade que fez intercâmbio de trabalho, só que lá fora, porque aqui no Brasil não era muito comum. Enfim, uma outra ideia na minha cabeça. Um dos meus clientes que me contratava nesse freela de headhunter era a contabilidade que eu tinha trabalhado lá quando eu tinha 16 anos de idade. E aí, eles tinham também outros contatos que começaram a me indicar. E toda vez que eu ia conversar com alguém, então, eu quero empreender, eu vou fazer isso e aquilo. Aí a pessoa falava, o que você faz hoje? Eu faço vagas, a maioria vagas para contabilidade e finanças. E por que você não empreende com isso? Parecia que todo mundo queria me jogar
voltar pro que eu já tava fazendo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, conversei com a Thaís, que hoje é minha sócia, e eu falei assim, nossa, todo mundo fala, por que eu não trabalho com recrutamento e seleção, já que eu já tô ganhando dinheiro com isso, tô fazendo isso? Ela, eu acho que você devia dar uma olhada nesse mercado, porque você já sabe fazer, tem uma oportunidade aí. E aí, de lá, eu contratei uma pessoa aqui no Brasil, e falei assim, vou te dar uma lista de escritórios de contabilidade, liga e fala que a gente é uma empresa de recrutamento e seleção focada no mercado de contabilidade e vê como que eles vão receber a gente. Aí a pessoa, tá, mas como que é o nome? Aí eu, sei lá. E na época eu já pensava em tecnologia, daí eu, conectar, contábil. Aí ela começou a fazer esse comercial, Vitória, querem abrir vaga, tá? E o contrato, aí vamos fazer o contrato. Então foi bem raiz, assim. Moral da história, eu voltei até antes do meu previsto. Fui direto para um coworking, conhecer a pessoa que eu contratei. Como que você precificava? Eu tinha uma tabela de mercado, assim, de percentual em cima de um salário. Uhum. Então, já tinha essa tabela que era praticada no mercado. Na época, eu comecei a fazer isso. E aí, voltei até para conhecer essa pessoa que eu tinha contratado, que eu tava lá, não conhecia pessoalmente. E fui atrás das minhas, que hoje são minhas sócias, a Thaís e a Ruby. A Thaís que me incentivou a olhar esse mercado. Aí, a gente foi estudar tamanho de mercado, entender o que existia. Não tinha ninguém olhando para esse nicho. A contabilidade, ela tem um turnover de 5 vezes mais do que o mercado tradicional. Então, a gente fala que o turnover sadio é 12% ao ano, a contabilidade tem 50% ao ano. Por que tanto? É uma área que é muito técnica e tem mais de 120 prazos no calendário contábil. Então é como se dia sim, dia não, eles tivessem alguma coisa para entregar. Quando eles perdem alguém, eles precisam contratar muito rápido. O que eles fazem? Contratam por capacidade técnica. O que acontece? Demite por fit cultural e comportamento. Então vira um ciclo vicioso e eles não conseguem sair disso. E aí, a gente começou a olhar esse mercado e aí eu já sabia que a gente precisava resolver esse problema, que era ajudar a contratar olhando o técnico, que era importante, mas também fit cultural. E a gente desenvolveu nesse primeiro ano uma plataforma que ajudava eles olharem a parte técnica e fit cultural, mostrando a compatibilidade ali de comportamento e fit entre empresa e candidato e fazer com que eles contratassem de forma mais assertiva. E aí, em maio de 2019, a gente colocou a plataforma no ar e se posicionou como empresa de tecnologia, startup. Aí começou aquela buscar investimento e toda a nossa aventura aí como empresa de tecnologia mesmo. E vocês faturaram no passado 2 milhões, é isso? 2 milhões, 2,1. De faturamento? De faturamento. Cara, é representativo. A gente vem dobrando desde 2021. A gente recebeu o primeiro aporte em 2021. E aí, desde lá, a gente vem dobrando ano a ano. Que demais. Que demais. E o que vocês ainda não conseguiram? A gente recebeu uma proposta de aquisição no primeiro ano da plataforma. E isso que mudou o game pra gente. Que a gente entendeu que a gente tinha um negócio que tem potencial, que tem mercado. Então, aí que a gente botou o pé pra acelerar. E agora a gente tá no meio de uma rodada seed. Então, de novo, pra acelerar o nosso produto de assinatura. Enfim, tem bastante coisa pra acontecer. Vocês têm quantos funcionários hoje? A gente tem um time de 25 pessoas. É grande. É grande. E você tá responsável pelo quê? As suas sócias e a relação com as tuas sócias? Eu sou a CEO hoje da Conectábil, a Thaís é a nossa CDO, cuida toda a parte de growth, e a Ruby é operações. A Ruby, inclusive, foi minha chefe nesse meu último trabalho formal, ela foi minha chefe por muito tempo. E aí, quando eu resolvi acelerar a Conectábil, eu fui lá e falei, olha, você acreditava em mim dentro do teu time, agora você tem que acreditar em mim como sua sócia, vem comigo. E ela veio, e ela cuida da parte de operação e finanças, ela tem carreira de CFO há muito tempo. E eu vou fazer uma pergunta bem cafona. Vai. Posso? Pode, lógico. Qual que é o teu sonho? Meu sonho? Seu sonho era pequenininho, era estudar em administração no Mackenzie, né? Não foi essa pergunta que o teu, a figura de pai, eu esqueci o nome dele. O Vairo. Vairo, fez. E aí, refazendo essa pergunta hoje em dia, você já tem uma empresa que está consolidada, que encontrou seu nicho, que se adequa ao teu propósito, que se adequa à tua especialidade desde os 15 anos. Qual que é o teu sonho? Eu tenho um propósito que ele acaba se confundindo com o sonho. Se confundindo muito com o sonho. Então, o meu propósito, que é o nosso slogan hoje, é mudar
O sim muda tudo, é o meu slogan de vida. Porque Uhum. aquele sim daquele café que eu contei aqui, ele mudou toda a minha vida. Então hoje o nosso propósito é mudar a vida das pessoas através do sim profissional. A gente já mudou mais de 5.100 vidas dentro da plataforma. Então o meu sonho é continuar mudando vidas. Mas eu falo que eu vou ter realizado de fato isso quando eu conseguir fazer isso pela minha família. Eu ainda não fiz. Então assim, hoje eu já ajudo a minha avó, ela já pagou o aluguel dela, já mora na casinha dela e tudo certo. Mas eu ainda não mudei, não transformei a vida da minha família. Eu acho que vai ser assim uma sensação de, bom, cumprir a carreira, cumprir o que eu tinha que cumprir na minha vida é quando eu conseguir de fato ver a minha família transformada. Essa é uma coisa muito, muito, muito notável, assim, quando você percebe que uma pessoa que vem de uma classe menos favorecida, ela consegue arrebentar a bolha, né? Sair da casta, da classe social onde ela nasceu, ela nunca pensa em si só. Ela pensa em trazer todo mundo que veio na origem dela e na história dela, também trazer um pouco de conforto, daquele conforto que você conseguiu adquirir porque você conseguiu sair da tua classe social. É bonito isso que você tá falando, porque gente rica não pensa assim. Nas relações familiares de gente rica é muito mais de disputa do que de soma e simbiose, sabe? Sim. Hoje eu já consigo, por exemplo, a minha vida já é muito diferente da vida da minha família. Uhum. Então eu já frequento restaurantes que a maior parte da minha família não. Eu fui a primeira pessoa a ir para uma faculdade. Então eu começo a ter a preocupação de trazer a minha família para viver isso comigo. Então o sonho realizado é a hora que eu olhar e ver que já tá todo mundo no mesmo degrau junto comigo. Não faria sentido ser diferente. Essa vitória ser sozinha, né? Essa vitória coletiva sempre, né? Quando uma pessoa sai da quebrada, a quebrada inteira de alguma forma celebra, porque é tão raro isso acontecer. Sim. Quando uma pessoa sai de algum lugar, porque a gente vive num país que tem uma desigualdade social tão grande há tantos anos e que tem tão pouca mobilidade social, que quando uma pessoa consegue escapar disso por uma série de questões, seja por sorte, porque tem muito de sorte também, né, envolvido. Nenhum sucesso acontece só por mérito intelectual ou físico, também acontece por você estar no lugar certo, na hora certa. As oportunidades que surgiram. E uma pessoa olhar pra você e falar assim, tá bom, eu vou te Sim. dar uma oportunidade aqui, porque também isso é raro. Exato. De você encontrar pessoas como o Vairo. O sim muda tudo é muito relacionado. É um sim que mudou toda a minha história. Se ele não tivesse num bom dia, se ele não tivesse tomado aquele café comigo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então ele é o grande responsável por isso, e quando a gente tem um sim dentro da nossa plataforma, a gente comemora todos. E eu sempre fico pensando quanto aquele sim desencadeou mais de 5.000 sims hoje dentro da plataforma e todo dia acontecendo. Então é muito gostoso, assim, ver o quanto… E voltando e fechando, quando uma pessoa tá procurando um emprego, ela tá num momento, talvez um momento mais frágil da vida dela. Porque a existência, a subsistência dela que tá em jogo. Se ela não tem uma rede de proteção embaixo, e muitos não têm, ela tá desesperada. Eu me lembro da sensação de desespero, de inutilidade. A gente tem uma sociedade que valoriza tanto o trabalho e que você se define através do trabalho, que você tá desempregado é quase uma vergonha social, porque você fica com vergonha de falar no teu círculo de amizade que você tá desempregado. Você fala que você tá com um projeto, você fala que você tá empreendendo no gerúndio, porque ser desempregado é uma vergonha identitária até. Tem uma questão da tua identidade que fica, será que eu tô desempregado porque eu não sou competente? Será que porque eu sou burro? Você gera uma insegurança muito grande, fora a noia de que você não sabe se amanhã você vai ter dinheiro para comprar feijão, né? Então, esse encontro que você possibilita, essa ponte que você faz, deve ser assim deve ser muito bonito de ver. Você acordar e falar assim, porra, mudei a vida de uma pessoa mesmo. E eu falo que o sim, ele é muito poderoso e também muito perigoso, porque a pessoa errada também no lugar, ela também pode ser muito… Pode prejudicar muito uma empresa. Tóxica, né? E o contrário também, a pessoa certa no lugar errado. Por isso que é importante a gente entender não só competência técnica, mas principalmente fit cultural, comportamento, para fazer esse match dar certo. Porque o sim, ele muda tudo de verdade. De verdade. Mas ele precisa… Pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas ele precisa ter responsabilidade ali também.
Delícia de conversa, Vitória. Obrigada, eu gostei. Obrigado pelo teu tempo, viu? Eu poderia ficar conversando horas Eu aqui que com agradeço você. o convite. Delicioso. E eu tenho certeza, eu quero não independe de eu querer ou não. Independe de eu querer ou não. Eu tenho certeza que você vai conseguir tudo o que você quer, porque você é muito potente. Obrigada. E Você é eu quero muito voltar aqui pra ir te contando a evolução. E te chamarei. Obrigada. Diva de CNPJ, toda quarta-feira na sua plataforma predileta. Não sei porque eu tô enrolando pra falar isso ultimamente. A gente se vê semana que vem. Talvez.